Olá, amigas, tudo bom? Eu decidi aparecer aqui e deixar uma mensagem, principalmente para você que se preocupa com a sua saúde mental, que quer ajudar outras pessoas com a saúde mental deles. Eu acho que eu não preciso falar o quanto a nossa saúde mental está sendo atacada, principalmente nos últimos anos. Né? Nunca se foi registrado na história escrita da humanidade um aumento de ansiedade e depressão, principalmente mulheres. Mulheres, a gente corre o risco duas vezes mais, né, de desenvolvermos depressão, síndrome do pânico, ansiedade crônica. E eu estava hesitando em fazer esse vídeo porque às vezes quando a gente se coloca principalmente contra o estabelecimento e o que muitas pessoas acreditam, a gente está se abrindo para receber críticas e às vezes a gente tem que se respirar, principalmente hoje em dia, né, com tudo que está acontecendo, com essa onda, né, de ataque às nossas opiniões, à nossa liberdade de expressão, mas como psicóloga de formação, mas que eu deixei o meu título de psicóloga no Brasil para poder falar abertamente de Deus, e como estudante da mente humana há 23 anos, e como uma pessoa que sofreu de síndrome do pânico, depressão pós-parto. Você que leu meu livro Doidas no Divã sabe um pouco da minha história e sabe que não foi uma jornada fácil para eu estar aqui hoje fazendo o que eu estou fazendo. Eu tive que vencer muitas batalhas. E uma das maiores batalhas para conseguir a minha cura, para me libertar da síndrome do pânico, para me libertar da depressão que eu passei, que eu tive que vencer, foi o meu orgulho acadêmico. Foi o meu orgulho de ser uma psicóloga ateia, de rir até de pessoas que falavam Deus me curou, Jesus me curou. Eu nem ouvia essas pessoas, né? E toda vez que eu conto a minha história aqui, eu recebo muita crítica, principalmente no particular, de psicólogos, colegas de trabalho como eu, falando: você é uma desgraça para nossa profissão, você fica falando que você foi realmente curada é, é, através de Jesus, da sua fé, então significa que quem acredita em Jesus e é depressivo, você está dizendo que essas pessoas não têm fé suficiente. Enfim, claro que eu escuto essas críticas de pessoas que não conhecem profundamente a minha história, pessoas que pegam partes do que eu falei, porque não é exatamente assim que eu coloco a minha história e o meu processo de cura. Mas eu não tenho hoje vergonha nenhuma em falar que eu não teria me libertado da síndrome do pânico, da depressão, se não fosse pela minha fé. Eu não só tenho orgulho de falar isso, como eu acho um absurdo no mundo de hoje se eu chegar aqui para vocês e falar como muitas pessoas falam, e escrever um livro contando da minha cura de depressão, de síndrome do pânico, e falar que eu encontrei a cura através de remédios antidepressivos e ajuda de terapeutas, todo mundo vai me aplaudir, ninguém na minha carreira vai me condenar ou contestar. Pela primeira vez na humanidade, esses remédios antidepressivos estão sendo um experimento na humanidade. Nunca a gente lidou com dores como a depressão como a gente está lidando hoje. É a primeira vez que, eu estou falando dos últimos anos, que as empresas farmacêuticas encontraram uma porta para estar entrando e procurando ajudar as pessoas nessa área. E vocês sabem muito bem, não sou eu que estou falando, saiu inclusive no Brasil, saiu no New York Times. As últimas pesquisas mostram que remédio de antidepressivo para aumentar nível de serotonina não ajuda a depressão. É uma visão errônea que existia, que dizia que porque você tinha um nível de serotonina diminuído, você era depressivo. Então eles pegaram um sentimento, a sensação da depressão e canalizaram e determinaram que uma partinha nossa, né, que é o nível de serotonina, afetava todo o quadro depressivo. Isso já foi destruído.
por favor, procurem essa pesquisa. Faz pouquíssimo tempo tentaram suprir essa pesquisa até pelos interesses das empresas farmacêuticas, mas agora a pesquisa está aí para todo mundo que procura e se interessa pela sua saúde mental, tá? Os remédios antidepressivos que são para aumentar a serotonina não melhoram o quadro depressivo, porque a depressão, ela tem muito mais coisas envolvidas do que apenas o seu nível de serotonina. E se você está preocupado em aumentar o seu nível de serotonina, e você tem um terapeuta, você tem uma pessoa que realmente está querendo te ajudar e estuda profundamente, essa pessoa sabe que 90% da serotonina é produzido no estômago. Então essa pessoa vai estar ajudando a você a se alimentar mais saudável, muito mais do que te está prescrevendo antidepressivo. Remédios antidepressivos foram criados para momentos emergenciais. Pessoas com pensamento fortemente suicida, pessoas que realmente não estão conseguindo funcionar. O antidepressivo nunca foi criado para ser um estilo de vida, como está acontecendo. As pessoas estão tomando esses remédios como estilo de vida, como se toma uma vitamina C, e terapeutas achando isso normal, né? E eu quero hoje dar o meu desabafo. Estou aberta para aprender com você, não sou a dona da verdade, mas eu recebo tantos casos, tantas pessoas me mandando mensagem. Cris, o que eu faço? Eu sou em depressão, o que eu faço? Eu estou em ansiedade. E toda vez que eu conto a minha experiência, toda vez que eu falo da minha fé, eu recebo críticas e críticas e críticas de pessoas da minha carreira, da carreira de psicologia. Então eu quero deixar um recado muito forte, principalmente para os psicólogos, terapeutas, estudiosos da mente no Brasil, tá? Nós estamos passando um momento muito sério na humanidade. A nossa mente está sendo atacada de uma forma como nunca foi. A gente está cada vez mais se distanciando de quem verdadeiramente somos, de quem fomos criados para ser. E quando eu falo que mais do que nunca, urgentemente, nós precisamos voltar às origens, nós precisamos voltar a definição e a missão do psicólogo, né? A palavra psicologia, psychology, significa o estudo do espírito, o estudo do espírito. E hoje, se eu virar como psicóloga formada, não uso mais o título, e falar sobre Deus, sobre fé, eu posso ser caçada. Como pode um estudo que foi criado com a definição de estudar o espírito, hoje eu não posso falar de Deus como psicóloga no Brasil, que eu tenho e corro o risco de ser caçada. Isso, quando eu vim aqui e abertamente falei e recebi muita crítica, as pessoas falavam, olha aí que doida, essa aí largou o título de psicóloga por causa da fé dela, por causa de Deus, que absurdo, a gente tem que ter uma neutralidade valorativa, né? E foi muito difícil no início eu receber essas críticas, mas eu percebi que essas críticas não estão enraizadas em conhecimento, em ciência, estão enraizadas em psicólogos que estão sendo ensinados não por educadores, mas por ativistas. A faculdade de psicologia, tanto no Brasil como no mundo, está sendo por muitas pessoas estão sendo não educadas, mas estão sendo doutrinadas. Eu vou falar algo para vocês entenderem, tá? E como eu te falei, não sou a dona da verdade, estou aberta para conversar com você, mas eu quero realmente fazer um desabafo para minha carreira de psicologia e levantar terapeutas, nova geração, de pessoas que vão entrar nessa luta e vão entrar para realmente ajudar e compreender como a gente pode ajudar a resgatar e restaurar a alma de uma humanidade que está sofrendo, que está em dor, que não está sabendo o que fazer. Porque às vezes está na mão de pessoas que estão negando exatamente aquilo que elas mais precisam para restaurar a sua saúde mental. Você falar que um terapeuta, um psicólogo não pode falar de Deus para uma pessoa, sabendo que você acreditando que existe ou não, toda a história da nossa humanidade, da nossa cultura foi criada e foi inspirada, né? Não tem como você ser um bom psicólogo sem você, por exemplo, estudar religiões e você entender, porque toda a nossa cultura
western ocidental, ela foi criada por causa de fés e valores religiosos. Então, um terapeuta que nega a religiosidade do seu cliente, ele está negando exatamente as dinâmicas que ajudaram e os valores e as crenças que ajudaram esse cliente a ser quem ele é hoje, né? Então, assim, mais do que nunca, terapeutas que realmente querem ajudar as pessoas, não apenas dar remédio antidepressivo, né? Fazer as pessoas tomarem esses remédios achando que isso é um estilo de vida, mas ajudando realmente a curar o corpo, a mente e o espírito dessa pessoa. Esse terapeuta, esse psicólogo não pode negar Deus e de jeito nenhum fugir da religião. Tem um livro que não está traduzido no Brasil que chama The Survivor of the Superstition. O nome é um nome interessante, que é o sobrevivente. E é um livro, acho que deu uma sumida aí, né? E é um livro que chama O Sobrevivente à Superstição, que conta toda a história da humanidade e explica que nós não estaríamos aqui hoje se não fosse pela a visão de mundo de Deus que nós desenvolvemos. Né? O que fez o ser humano se unir em tribos e um ajudar o outro foi a crença que existia sim um Deus, uma força superior. Né? Então, negar essa força, negar essa existência é negar o que nos trouxe até aqui hoje. E com isso nós vamos fazer com que o ser humano se sinta cada vez mais cindido de quem ele verdadeiramente é. Então, eu gosto, as pessoas estão falando, Cris, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O livro, o pessoal está perguntando, chama The Survivor of the Superstitions. Os sobreviventes da superstição, que conta a história, parte da história da humanidade e como nós chegamos até aqui, porque realmente a gente acreditou em um Deus que nos uniu. Se a gente continuasse acreditando em vários deuses, a gente veio de uma cultura onde se acreditava em vários deuses, e esses deuses, tem gente que ainda acredita, eles exigem muita coisa, né? Exige comida, existe isso, você tem que fazer isso para esse Deus, então ocorria muita briga, né? Muita separação. Então esse livro, na verdade, não é um livro cristão ou judeu que vai fazer você acreditar, ele mostra o que aconteceu com a humanidade, porque nós se tornamos tão fortes, porque essa união em acreditar em uma só força, um só Deus, fez a gente se unir com valores fortes, não matar, né? Não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, não. E com isso foi criando toda uma estrutura, né, de famílias cresceram para comunidades, pólios, aí veio a política. Então negar e não falar de Deus, não falar de religião, é negar o que nos trouxe até aqui. Então para mim não é nenhuma questão de ativismo ou de liberdade, né? É uma questão, desculpa, de ignorância, de pessoas que querem negar a história, né? Como está acontecendo na minha carreira. As pessoas estão falando, o meu trabalho nos Estados Unidos, eu sempre trabalhei com mulheres e times femininos. Por quê? Porque a mulher, ela tem fluctuations de hormônio que o homem não tem. Então, assim, eu ajudo mulheres, líderes americanas, até a marcar o horário das reuniões importantes, baseada no ciclo hormonal dela. E agora, aqui nos Estados Unidos e no Brasil já está chegando também, porque o Brasil chega atrasado, mas ele chega, né? E aí estão falando agora, não existe homem, não existe mulher, para lá. Você está querendo pegar 30, 40 anos de estudo sobre a biologia masculina e feminina e falar que não existe? Como é que você pode fazer isso? O que vai acontecer com os estudos importantes e descobertas científicas se eu fazer uma geração de psicólogos e médicos acreditarem que a gente é a mesma coisa? Então, assim, as pessoas estão sendo manipuladas por ativistas e não verdadeiros educadores. Claro que tem muito educador ainda que estão lutando, que estão percebendo isso dentro das universidades. E eu quero realmente pedir aqui um desabafo para você que estuda saúde mental, você que é psicólogo, entra nessa carreira sabendo que está acontecendo isso e
não deixando você ser manipulado e não deixando você, terapeutas psicólogos do Brasil, aceitarem um país que não aceita vocês falarem de Deus dentro das suas carreiras, dos seus consultórios. Uma coisa é você usar isso para manipular o seu cliente, nisso eu concordo. Né? O CRP teve esse cuidado quando criou isso, então eu acho que eu parei de usar o meu título de psicóloga em respeito ao CRP, não para fazer nada, porque o CRP diz que eu não posso falar de Deus. Então o CRP diz que eu não posso usar as últimas pesquisas de neurociência científica dos últimos 20 anos provando o que acontece quando eu ajudo o meu paciente, o meu cliente, a elevar a fé dele. Né? Então, por isso que até no meu trabalho aqui no Instagram, eu comecei a colocar mais pesquisas sobre o poder da fé. E eu quero que essas pesquisas fiquem cada vez mais fortes, mais altas, porque hoje em dia, pessoas com interesses ativistas estão com as vozes muito altas, com as plataformas e os holofotes neles. E com isso, eles estão fazendo se tornar verdade o que muitas vezes é uma mentira. É uma mentira, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu recebi um convite para participar de um congresso aqui nos Estados Unidos, na minha área de psicologia, onde eles querem ajudar a tirar o estigma de pedofilia. Agora, nos Estados Unidos, eu não sei como no Brasil, eu como psicólogo não posso estar chamando uma pessoa de pedófila, que é uma pessoa que abusa sexualmente de uma criança. Eles estão falando que eu tenho que chamar de MAP, que são... MAP é pessoas attractive to minors, que são pessoas atraídas por menores, tá? Tá tendo... 12 advogados estão entrando agora, nesse momento, acho que foi algumas semanas atrás, na ONU, pedindo uma mudança em direitos humanos, né? Estão pedindo como fazer parte dos direitos humanos se uma pessoa é pega com relação sexual com uma criança de 12 anos para cima. Se a criança falar que foi consentido, essa pessoa não pode mais em julgamento. Isso está acontecendo agora. Agora, psicólogos do mundo inteiro estão sendo convidados para ajudar os seus clientes que têm people attracted to minors, pessoas atraídas por menores, que agora a gente tem que parar, coitadinhos, desse estigma de pedofilia. Isso está acontecendo agora. Eu fui convidada para fazer parte de um bate-papo sobre isso. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? As pessoas estão pegando o seu ativismo e colocando na tua carreira. Eu, como terapeuta e apaixonada pelo que eu faço e tendo amor imenso por mulher, não importa a mulher que está na minha frente, eu não vou colocar os meus valores políticos para essa mulher. Porque eu preciso respeitar quem ela é, de onde ela veio, os valores dela. Os mesmos psicólogos que estão falando para mim que eu não posso falar de Deus são os mesmos que eu estou vendo nas mídias sociais usando as suas páginas para fazer ativismo político em vez de terapia. As pessoas estão perguntando, Cris, o que está acontecendo? Né? Por que as pessoas são tão assim? Né? Hoje em dia, eu tenho até dificuldade de falar o que eu penso. Por quê? Porque hoje em dia, se eu virar e falar assim, olha, eu não gosto de pera. Aí o pessoal vai falar assim, você não gosta de pera? Não, eu gosto de maçã. Ah, você não gosta de pera? Você tem ódio de pera? Você odeia pera? Você é perófila, né, Cris? Não é? Perofóbica. Você é perofóbica. Primeiro que a palavra fobia significa medo. Não, eu não tenho medo de pera. Eu não gosto de pera. Eu prefiro maçã. E eu tenho o direito de falar que eu prefiro maçã. Só que até isso está sendo manipulado no mundo. Eu conversei com uma grande psicóloga amiga minha, professora de universidade dos Estados Unidos, de Chicago. Ela vai dar aula mais um ano e vai parar. E eu falei para ela, por quê? Ela fez porque eu não estou aguentando mais estar ao redor de ativistas e não educadores. Eu estou sendo boicotada em tudo quanto é canto porque eu não acredito no que eles acreditam. Então, se a gente não tomar cuidado, grandes pensadores do mundo vão calar a boca deles, porque eles não estão mais aguentando esse ataque. Como é que depois de tantas pesquisas científicas mostrando a melhora, não apenas em saúde física, mas saúde mental, de pessoas que têm fé, provando que pessoas que frequentam uma igreja, que tem uma comunidade forte, aumenta a longevidade, diminui a chance até de diabetes. Como é que eu posso pegar todas essas pesquisas científicas e não falar de Deus no meu consultório com o meu cliente? Então eu quero responder
para vocês que o fato de eu abertamente deixar o meu título de psicóloga no Brasil, e falar abertamente da minha fé, não foi apenas pela minha fé, foi pela ciência. Pela ciência que muitos de vocês estão tirando do Google, que estão calando a boca de pessoas, que estão usando o seu ativismo dentro de universidade para manipular as novas gerações de psicólogos, que às vezes não vão ter noção de grandes pesquisas que já foram feitas em áreas que vocês não querem mais que eles acreditem. Então, assim, as pessoas estão perguntando o que está acontecendo. E eu tenho uma explicação que, de tudo que eu estou vendo, e de tudo que eu aprendi, e de novo eu vou responder, eu não estou aqui com a verdade absoluta, eu sou uma pessoa que eu amo conversar. E se você não concorda comigo, você pode conversar comigo, porque eu ainda me dou o luxo de conversar com aqueles que não concordam comigo. E é porque é assim que eu aprendo. E se a gente parar de ter esse diálogo na nossa carreira, na carreira de psicólogos, de cientistas, o que vai acontecer com a próxima geração? Se a gente vai ter psicólogos que estão sendo calados, educadores que estão sendo calados porque não concordam com uma agenda de ativistas. O que eu, na minha explicação hoje, consigo entender, e porque eu quero que urgentemente terapeutas, psicólogos, pastores, educadores, mães, pais, todos aqueles que estão perguntando o que está acontecendo com a nossa saúde mental, Cris, o que nós podemos fazer. Então eu vou dar a minha opinião. E estou aberta para aprender com você. Eu acredito que nós estamos entrando numa terceira fase da humanidade, eu vou dizer assim, tá? Psicologicamente falando. Eu acredito que nós, inicialmente, o que eu chamo de God-Centered Civilization. A gente teve uma civilização que tinha Deus como centro. Então, quando você lê o início das grandes civilizações, né? Quando o ser humano começou a acreditar, tem um Deus, nós temos que ter valores, a gente não pode ficar matando, a gente, então, é a visão judaica cristã desse Deus, né? Que espera que a gente seja mais do que a gente pode ser com os nossos instintos animais. E com isso, a gente criou grandes civilizações baseadas nisso. Vale a pena você estudar história, independente de livros religiosos, para entender como a crença em um Deus nos ajudou a ser quem somos hoje. Só que o que aconteceu? Esse um Deus, muitos usaram, vamos dizer, até mesmo o ensinamento de Cristo, e não nos ajudaram, não pegaram, por exemplo, o ensinamento de Cristo para nos ajudar a sermos cada vez mais a imagem e semelhança de Deus, mas fazer Deus a imagem e semelhança deles. Então, se eu tenho dificuldade de amar uma pessoa diferente de mim, eu vou dizer que Deus não ama essa pessoa, né? Então, com essa consciência, vamos dizer, com essa primeira fase da consciência humana, onde Deus, né, é o centro de tudo, muitas pessoas se sentiram abandonadas por esse Deus, né? Essa conexão com Deus não existia. Por quê? Porque você é diferente daqueles que estão falando mais alto. Você é diferente daqueles que estão dizendo que eles representam Deus. Com isso, nós entramos numa segunda fase da consciência humana que eu chamo de Science Center, que é ciência, né? O centro está na ciência. Então, assim, se esse Deus não pode trazer a paz e o alívio que eu estou buscando, essa angústia que eu carrego na minha alma, é por isso que muitas pessoas hoje estão se sentindo tão angustiadas, né? Então, se Deus não consegue me trazer isso, se esse Deus é tão difícil de eu me sentir amada por Ele, né? Essas pessoas que abusaram tanto, né, usando o nome de Deus e me humilhou e me colocou para baixo, então esse Deus não deve ser o suficiente. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos rely on the power of the science, né? Nós vamos usar e procurar esse alívio através de uma consciência centrada na ciência, não mais uma consciência centrada em Deus. E aí a gente começou o quê? O boom da ciência, né? Descartes, e aí vai e chega hoje, né? As empresas farmacêuticas, olha, você não sente essa paz, você tá ansiosa, toma esse remédio, você não consegue se concentrar, o seu filho não tá se concentrando na escola, é TDAH, deve ser, sabe por quê? Porque o sistema educacional é tão divertido.
O sistema educacional respeita tanto a individualidade e a mente do ser humano que é um absurdo o seu filho não conseguir se concentrar. Lógico que não. Né? A gente tem um sistema educacional totalmente atrasado, ainda baseado na memória, sabendo que hoje em dia não precisa mais de um sistema educacional baseado na memória, porque eu posso googar e saber exatamente o que eu quero em questão de 2 segundos. Então a gente vê um sistema totalmente atrasado, filhos cheios de energia, e aí eles não conseguem concentrar. O problema é do filho, vai tomar remédio. Né? A gente não aprende a nos relacionar, a gente não faz curso de relacionamento a 2, e aí a gente casa com pessoas que a gente mal conhece, totalmente diferente, entramos numa crise, não sabemos lidar, você tá com depressão. Da depressão, o casamento tá ruim, não é porque a gente não aprendeu a arte de amar, não é porque a gente é uma sociedade que foca naquilo que a gente atinge e aquilo que é nossa performance e não na busca da alma, né? As mulheres, por exemplo, a mesma sociedade que fala que você tem que focar na tua carreira em primeiro lugar, é a mesma sociedade, depois que você passar o seu tempo prime para engravidar, que vai te dando vários tratamentos e falando para você, você focou na tua carreira? Ai, que pena, porque agora tá difícil você engravidar. Você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, gastar dinheiro. Então a gente tem valores completamente invertidos. As pessoas estão totalmente perdidas e acreditando em mensagens que não superam a alma delas. A gente não aprende valores de família, a gente não aprende valores de amar, a gente não aprende a arte de amar. E aí a gente não entende porque tantas pessoas casam, estão divorciando, mulheres em depressão. E aí o que a gente faz? Deus, esse Deus que não te ama, esse Deus, não adianta voltar para aquela consciência centrada em Deus, então a gente vai o quê? Uma consciência voltada na ciência. Me dá uma pílula, me dá um remédio. Então a gente está tentando achar a felicidade numa pílula. A gente está procurando a energia e a atenção em uma pílula, né? E aí a gente vai na terceira fase, né? Que é o que nós estamos vivendo agora. Que as pessoas estão percebendo, nem a igreja que eu frequentava me ajudou, né? Nem essa consciência de um Deus me ajudou, eu senti mais rejeitada. Nem a ciência está me ajudando, porque eu estou tomando antidepressiva há 7 anos, 8, e eu não sinto essa paz. Então, já que nem a ciência pode me ajudar, já que nem Deus pode me ajudar, nós estamos entrando agora nessa fase que eu chamo de Meta Center, né? Meta Center, que é uma consciência centrada na tua imaginação, que é o meta. É a sua imaginação. Então, já que a ciência não pode me ajudar, já que a minha mãe me ajudou na época a entrar em antidepressivo, Adderall, que você toma, e eu ainda estou infeliz, já que a igreja é tão abusiva e me coloca para baixo porque eu sou diferente, então eu vou criar a minha realidade. Porque a realidade do mundo, nem a ciência pode me ajudar. As pessoas estão criando a sua própria realidade. Então, assim, de repente, se eu não for mulher, se eu for um gato, hoje em dia nos Estados Unidos está tendo um movimento agora para colocar na sigla do LGBTQ, e vai saber mais quantas siglas, o F de furry, que são pessoas que se identificam como animais. Numa escola pública ao lado da minha casa, onde eu morava em Fargo, colocou caixinhas de areia para os alunos que querem fazer xixi na areia, porque eles fazem parte do fur. E aí eu vejo também pessoas, pastores, religiosos, padres, atacando essas pessoas, né? O movimento trans, que horror, o movimento fur. Mas se você parar para pensar, são pessoas que se sentiram tão rejeitadas de um mundo que dizia que representava Deus. Elas não conseguiram solução quando elas foram, às vezes, para um terapeuta, então elas vão criar a própria realidade dela. E é o que está acontecendo, né? Só que o perigo disso é que criar essa realidade indo contra a verdadeira ciência, né? Indo contra quem verdadeiramente somos, vai prejudicar o quê? No futuro, as próximas gerações. Porque a gente não vai começar a parar de fazer pesquisa. Não existe homem e mulher. Não, pera lá, biologia é uma coisa, gênero é outra, estão confundindo aí. Né? Até isso está confundindo. Até a palavra é um tal de transfobia, homofobia. A palavra fobia significa medo. O que vocês estão falando? As pessoas não têm medo, as pessoas têm ódio. A gente tem que trabalhar o ódio das pessoas, não o medo. Que palavra é essa? Então, essas 3
consciências, vamos dizer, uma consciência centrada em Deus, uma consciência centrada na ciência e uma consciência centrada no meta, que é na minha realidade. Já que Deus me decepcionou, já que a ciência me decepcionou, eu vou criar minha própria realidade, a minha própria tribo. E aí agora tá um tal de tribo contra tribo, né? E aí muitos ativistas com interesses políticos estão entrando nessa onda e falando: "Ei, eu ajudo mulher. Se você é mulher, você só pode votar pra gente, porque se você é isso, você não pode votar". E aí as pessoas que não têm uma consciência, que não estudam história, estão entrando nessa onda, sendo usada por professores ativistas, por terapeutas ativistas, por educadores ativistas, por influenciadores ativistas, que não estão ajudando eu e você a pensar, não estão ajudando a gente a refletir e criar pensadores independentes. Que é isso, quando eu coloco a minha filha dentro de uma escola, de uma faculdade, eu quero que ela seja uma independent thinker. Eu quero que a minha filha seja uma pensadora independente. Não tá na mão de manipuladores com agendas políticas para fazer minha filha mais um voto para eles no futuro das eleições, que é o que está acontecendo. Também na minha carreira de psicologia. Então, o que nós estamos precisando fazer? Eu acredito que essas três consciências, a gente vai voltar para a consciência. Urgentemente nós precisamos voltar para a consciência God-Center, centrada em Deus. Mas não esse Deus mentiroso que está nas mãos ainda de fariseus. Né? Quando você vê a pesquisa, que eu já falei várias vezes, do neurocientista Andrew Nuber, as pesquisas dele mostram que não é qualquer Deus, né? O livro dele chama How God Changes Your Brain, como Deus muda o seu cérebro. Eu gosto de citar esse livro porque eu sei que tem no Brasil em português. Então, assim, quando você vê o trabalho do Andrew Nuber, não é qualquer Deus que muda o seu cérebro para melhor, que aumenta a sua qualidade de vida, que diminui o nível de depressão, até de ataque cardíaco. Não. É o Deus com a consciência do amor. É o Deus verdadeiramente do amor. É o Deus que vai te trazer paz. É o Deus que vai acabar com as suas guerras internas. Porque enquanto a gente ter guerras com a gente mesmo, não tem como a gente não ter guerras no mundo. Então eu vou pedir, para encerrar, por favor, vocês que são interessados em ajudar, estão interessados em primeiro lugar em melhorar a sua saúde mental, a do seu filho, do seu cliente, você que está estudando psicologia hoje no Brasil, não deixe e não permita que tirem da gente o que eu acredito que é uma das formas mais poderosas de cura, tanto mental e cura de trazer realmente paz à nossa alma, que é a gente se reconectar com o nosso Criador. Nós estamos nos tornando seres humanos discindidos, personalidades não apenas discindidas, mas almas discindidas, porque de tudo que eu aprendi depois que eu me libertei da minha síndrome do pânico e depressão, depois que eu deixei de ser uma psicóloga ateia, eu percebi a importância e a urgência de nos reconectarmos, né? A palavra religião vem de religar, de nos reconectarmos com o nosso Criador. E recebermos todo o amor, toda a paz que vem dessa fonte. No meu caso, eu não estou aqui para pregar igreja nenhuma, no meu caso, eu me reconecto com o meu Criador através dos ensinamentos de Yeshua, de Jesus Cristo. Eu sigo o Cristo. Eu não sigo muitas vezes coisas do cristianismo. Eu convido vocês a conhecerem o Cristo e não se apegarem ao que muitos chamam de cristianismo. Mas eu não estou falando que eu sou a verdade absoluta. Eu estou falando que independente da sua caminhada, se você está vendo a sua mente atacada, por favor, terapeutas, psicólogos do Brasil e do mundo, vamos trazer Deus de volta para a terapia. Vamos trazer Deus de volta para as escolas. A gente não pode cortar a essência de quem somos e de onde viemos e acreditarmos que isso não vai ter impacto nenhum na nossa saúde mental. Quando eu me reconectei com Deus, quando eu entendi quem eu verdadeiramente sou, tudo começou a mudar na minha vida.
Então, eu deixo aqui o meu desabafo e peço para vocês, por favor, compartilhem esse livro com terapeutas, psicólogos, pastores, pessoas interessadas em saúde mental. Tem muitas pesquisas científicas provando a importância da fé, de congregar em grupos de igreja, de se unir em família para orar. E como é que não tem mais terapeutas falando sobre isso. Agora, se lançar um remédio antidepressivo novo, tá todo mundo falando. Por quê? Porque não tem como você colocar fé em uma pílula. Não tem como pessoas ganharem dinheiro. Eu entrevistei há muitos anos atrás o presidente da American College of Sport and Medicine, o presidente da associação que faz muita pesquisa de esporte, e ele falou assim: se a gente conseguisse colocar os efeitos da fé e do exercício físico em uma pílula e alguém pudesse ganhar dinheiro, todo mundo estaria curado. Mas infelizmente a fé, alimentação saudável, exercício físico, ninguém ganha dinheiro com isso, você só ganha. Então, por favor, compartilhe isso, tá? Com mais e mais terapeutas. Eu sei que eu vou ser criticada, eu sei que vocês vão falar. Welcome. Mas eu não vou parar de falar que a terapia, a psicologia, precisa urgentemente de Deus, se ela quiser realmente se tornar o que ela se predispôs a ser desde o início. Psicologia. Psychology. O estudo do espírito. Tá bom? Deus abençoe vocês e eu tô aberta para aprender com vocês também. Tá? Tchau.